Olá, seja toda a gente bem-vindo ao É Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a sociedade com quem quer falar sobre ela. Eu sou a Margarida David Cardoso. Hoje temos como convidada a Conceição Margalha, especialista em medicina geral e familiar, foi médica no Centro de Saúde de Beja durante cerca de 30 anos, do qual foi diretora por 2 vezes. Entre 2000 e 2002 coordenou a sub-região de saúde de Beja e mais tarde, de 2006 a 2011, foi vogal do Conselho Diretivo da Administração Regional de Saúde do Alentejo. É desde 1 de abril de 2017 presidente da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo, que gere o Hospital de Beja, e 13 dos 14 centros de saúde do distrito. Acumula com o cargo, com a direção clínica da área de cuidados de saúde primários. Bem-vinda. Muito obrigada por você. O Alentejo é a região do país com a maior taxa de mortalidade por suicídio. É aí que existe também o maior registro de doentes com perturbações de ansiedade e de demência, e ao mesmo tempo é a região ibérica com menos médicos por 1000 habitantes. Em 2017 havia em média 2,9 clínicos por 1000 residentes, e na área de Lisboa, em termos de comparação, havia mais do dobro. Os serviços de saúde são muitas vezes intermitentes. Por exemplo, durante 3 dias, na segunda semana de agosto, a urgência da obstetrícia dos hospitais de Beja e Porto Alegre esteve encerrada e o Hospital do Litoral Alentejano, em Santiago do Cacém, não realizou cirurgias por falta de médicos. Há relatos de farmácias hospitalares a fechar mais cedo por falta de profissionais, e em todo o distrito de Beja não há um único equipamento de ressonância magnética, nem no setor público nem no privado. Há um problema de saúde pública no Alentejo? Eu não diria que há um problema de saúde pública, mas teremos que dizer, e na verdade, que há carência de médicos. Se nós olharmos para as outras regiões do país, e sobretudo o litoral, portanto temos serviços de saúde públicos e privados, e muitas das vezes eles complementam-se uns aos outros na prestação de cuidados à população. Nós aqui temos praticamente só serviços públicos de saúde. Não temos um hospital privado no Baixo Alentejo, e depois temos pequenos consultórios que poderão só fazer a parte das consultas. Portanto, no fundo, os cuidados de saúde são prestados em serviço público, na sua maioria, e são, como disse, exatamente pelo Hospital José Joaquim Fernandes, que é um hospital que no próximo ano irá fazer 50 anos de existência. Foi um dos primeiros hospitais distritais a ser construído e a ter, digamos, a sair da alçada das Misericórdias, que os hospitais distritais eram das Misericórdias, e que passou a ser um hospital público. É um hospital que se debate com carências profissionais, e aí, sobretudo, profissionais médicos. Eu acho que é um bocado abusivo dizer que temos dificuldades de não conseguir prestar os cuidados que a população necessita. Mas há um problema de acesso aos cuidados de saúde? Nós neste momento estamos a atravessar agora um período de uns meses difíceis, portanto a altura do verão, e sobretudo porque aconteceram diversas reformas no mês de julho e durante o mês de agosto, de profissionais médicos. Mas, por exemplo, eu dizia-lhe que nós não tínhamos doentes sem médicos de família, portanto durante muitos anos temos estado nesta situação, e portanto há resposta nos centros de saúde. Falou há bocadinho do encerramento da maternidade, não, do serviço de urgência da obstetrícia. Nós temos 2019, foi o ano que podemos dizer mais problemático relativamente a esta área, e temos a referir 4 dias de encerramento, mas encerramento da urgência externa, porque tivemos sempre um médico obstetra cá, e portanto todos os doentes ou as mulheres grávidas, ou já depois de terem tido a sua criança, que estavam internadas, mantiveram-se nesta unidade, e todas as situações de partos iminentes que aqui acederam tinham um profissional que lhes poderia dar resposta e fazer o seu parto caso fosse necessário. E também com acordo com a equipa de cirurgia, se fosse necessária a intervenção de cesariana, a equipa de cirurgia apoiaria o obstetra que estava cá para realizar essa intervenção. Portanto, eu não posso dizer que haja a carência. Agora,
posso realmente dizer que precisávamos mais de profissionais. Nós recorremos, para manter os serviços em funcionamento, a muitos contratos de prestação de serviços, por vezes com situações gravosas para a situação financeira da unidade, porque as pessoas, portanto, exigem ou para vir para cá temos que lhe pagar valores acima do que está estipulado na lei. E por outro lado, a nível dos cuidados de saúde primários, também temos resultado ainda de parcerias antigas estabelecidas com países estrangeiros, temos 21 profissionais cubanos nos cuidados de saúde primários. Portanto, neste momento, como lhe estava a dizer, temos listas de utentes sem médicos, temos em Serpa, temos em Ourique, utentes sem médico de família. Sem médico de família, mas estamos a reajustar as listas neste momento. Há uma colega que estava com uma licença, uma mobilidade e que vai regressar e que vai ocupar a vaga de Ourique e portanto aí ficamos com a situação resolvida. Em Serpa tivemos um interno que ocupou o lugar, vamos deslocar outros colegas em períodos para colmatar aquelas listas e portanto eu penso que dentro de pouco tempo teremos a situação resolvida e portanto o acesso, temos períodos com dificuldades, mas digamos não posso falar de uma, digamos, que as pessoas não tenham resposta. Agora, é uma preocupação grande, sobretudo atendendo ao grupo etário do pessoal, dos profissionais médicos, que se vão reformar dentro de pouco tempo. E se esta situação não se reverter, digamos, o puzzle que a gente tem conseguido ir fazendo ao longo destes últimos tempos deixa de ser possível. Exato, vamos falar sobre isso. Em 2017, segundo o relatório de contas desse ano, a carreira médica da Unidade Local de Saúde do Baixo Alentejo estava preenchida a 67,5%. Tinha 154 médicos dos 228 previstos. Além disso, nos concursos que abriram durante um período de 5 anos entre 2012 e 2017, das 160 vagas colocadas a concurso, só 20 ficaram ocupadas. E dos 51 internos formados aqui, desde 2012, só 20 ficaram na unidade aceitando realizar contrato. O que é que se passa em Beja para que os médicos não queiram vir trabalhar para cá? Pronto, nós temos, uma área pouco atrativa, uma zona do país pouco atrativa. Estamos no interior, temos pouca oferta, não temos fábricas, não temos, digamos, outros locais de emprego. Muitas das vezes os profissionais não conseguem trazer a família, não conseguem encontrar emprego para os outros familiares e, portanto, é uma zona pouco atrativa. E como já disse há bocado também, em termos de oferta para outros, digamos, para complementar o seu trabalho e o seu vencimento noutras unidades, aqui são muito distantes e, portanto, as coisas tornam-se pouco atrativas. E, portanto, o que nós conseguimos cativar são realmente os médicos que são aqui formados, e alguns, nem todos. E essa é a grande aposta, conseguirmos ocupar as vagas todas do internato complementar, darmos as melhores condições para as pessoas fazerem o seu internato aqui, embora muitas das especialidades o internato não seja feito nos anos todos aqui, tenha que ser feito fora, e depois tentar que esses fiquem, que os cativemos para ficar. Ora, mas penso que isso tem a ver com a região e tem a ver com a atratividade, não propriamente com a unidade hospitalar, embora haja sempre muitas conversas por esses assuntos. Para assegurar a equidade no acesso aos cuidados de saúde, em 2015 o Governo lançou um pacote de incentivos à mobilidade dos médicos especialistas. O ministro Adalberto Campos Fernandes, o anterior ministro, esteve em Beja em 2016 a falar nesta estratégia para cativar mais especialistas e disse: estamos a falar em cerca de 1.000 euros de remuneração adicional para os médicos se deslocarem para onde fazem falta. É pagar mais às pessoas que elas ficam no interior? Eu o que posso dizer é assim, este último concurso, do primeiro concurso de 2019, a unidade tinha 32 vagas. Dessas 32 vagas, 16 tinham incentivos. Em algumas especialidades, os incentivos têm a ver
tem a ver com a carência de profissionais, nos cuidados de saúde primários tem não só a ver com a carência de profissionais, mas também com o per capita. Há uma fórmula que diz quais são os centros de saúde que têm direito a incentivos ou não. E o que eu posso dizer é que destas com incentivos, 4 só ficaram, portanto, dos 16 estas 4. Portanto, o incentivo não funcionou como atratividade para as pessoas. Embora eu acho que os 1.000 euros, mais os dias de férias, mais o dia de formação, é atrativo para as pessoas. Agora, é um incentivo que dura 3 anos. Ao fim de 3 anos terminou. Exato. Portanto, as pessoas quando vêm, se pensarem, isto foi totalmente diferente daqui a quase 30 anos, se calhar, quando houve a exclusividade, em que aí havia realmente uma mudança, quase a pessoa passava a vencer quase que o dobro daquilo que ganhava sem exclusividade. E eu aí acho que o incentivo era atrativo. Só para contextualizar quem nos está a ouvir, alguns dos benefícios é o acréscimo de 40% na remuneração base durante estes 3 anos que referia, um reforço de 2 dias de férias e, por exemplo, ajudas de custo de 15 dias para a compensação da deslocação. Mas acha que isto não é suficiente? Penso que não. Penso que não é suficiente. É pelo lado da remuneração? Devia haver uma melhor remuneração ou é um conjunto de condições? Eu acho que é um conjunto de condições. Tem a ver com o local onde estamos, tem a ver com os incentivos financeiros, porque isso no fundo são incentivos financeiros, tem a ver com as condições de emprego para os outros familiares, terá a ver até mesmo com projetos específicos da unidade em que as pessoas se entusiasmem porque vêm fazer coisas diferentes. De realização profissional, não é? Aqui dentro. Tem a ver com a realização profissional. Os estudos que têm sido feitos chegam sempre à conclusão que o dinheiro não é a primeira motivação das pessoas. Isso é clássico nos vários estudos de satisfação, que o dinheiro é importante, sim senhora, mas há muitos outros fatores que influenciam depois as decisões das pessoas e a satisfação das pessoas. E muitas vezes tem a ver com a realização profissional. Nós tentamos melhorar, digamos, as condições existentes. Houve um desinvestimento muitíssimo grande nas unidades nos últimos anos. Neste momento estamos a reverter um bocadinho a situação e estamos a conseguir investir alguma coisa. Agora as pessoas com equipamentos que não os satisfaçam para, no fundo, exercerem uma medicina com qualidade. A questão, já vê, se me falar da questão da ressonância magnética, a ressonância magnética é aqui um problema e que é posto em todos os jornais e em todos os locais sobre ser o único distrito que não tem um equipamento nem público nem privado. Isto não quer dizer que as pessoas não façam ressonância magnética. As pessoas fazem e têm a qualidade dos cuidados que têm noutro hospital qualquer. Agora deslocam-se é para fazer os exames. E, portanto, uma deslocação a Évora ou a Lisboa, não é? A Évora ou a Lisboa. E, portanto, isso tem custos a nível social relativamente às pessoas e também financeiros, não é? Para a unidade e tudo isso. Mas isto só para dizer que quem tem no imediato a possibilidade de fazer uma ressonância ou de fazer um ataque mais diferenciado, portanto, isso dá segurança aos profissionais, e os profissionais hoje em dia, cada vez a evolução da medicina é maior e precisam ter também qualidade nos meios complementares de diagnóstico que necessitam para realmente prestarem cuidados em condições, e isso é um garante para os vários profissionais. E é só dizer que realmente o investimento começou-se a fazer, portanto nós conseguimos isto já vinha até do anterior Conselho, esta autorização, vinha de 2016, a autorização para reequipar o serviço de imagiologia. Nós terminámos agora em 2018, portanto, a aquisição de todos os equipamentos e conseguimos uma grande melhoria. Tínhamos um ataque que passámos de um ataque de 64 portas, portanto que é hoje já um equipamento muitíssimo bom.
Fizemos beneficiações também no bloco operatório, nas estações de anestesia, numa torre de laparoscopia, fizemos na cardiologia, fizemos na parte da endoscopia e temos agora aprovado finalmente, como a gente pode dizer, o tal financiamento da ressonância magnética e teremos possibilidades, vamos iniciar agora os procedimentos para abrir o concurso para se poder fazer, e além disso outros equipamentos necessários para a unidade noutras especialidades. Portanto, alguma coisa estará a reverter e esperemos que isto dê alguns resultados. Há bocado falava da questão da importância dos médicos internos. Acha que os recém-especialistas devem ser obrigados a permanecer durante algum período no local onde são formados? O que nós temos, que tem acontecido, portanto houve uma altura em que havia vagas em que as pessoas, portanto, eram consideradas vagas carenciadas e as pessoas tinham a obrigatoriedade de se manter nos hospitais em que fizessem nessas vagas, tinham um valor acrescido sobre o seu vencimento e eram obrigadas a ficar o mesmo número de anos que durava a formação. O nosso histórico é que as pessoas aceitavam os vagos, depois queriam fazer a formação, faziam-na, chegavam ao fim da formação, faziam o reembolso desse dinheiro, desses incentivos e não regressavam à unidade. Isso aconteceu-nos vários anos e ao longo do tempo temos tido esse restituir desses vencimentos. Mas eu, na minha opinião, teremos que passar um bocado por isso, porque neste momento as vagas de médicos, portanto as faculdades abriram e neste momento temos uma formação de profissionais em número suficiente. Temos um país extremamente pequeno, em que as distâncias são pequenas, mas em que as pessoas não ficam. E portanto tem que haver legislação que as obriga a ficar. Infelizmente os professores são obrigados a ficar, os juízes são obrigados a ficar, os médicos se calhar terão que ser obrigados. Agora, isto não é fácil para mim dizer este tipo de coisas, com certeza que me irão criticar e que me irão dizer que, mas nós não podemos viver num país em que o litoral é de primeira e o interior não é, e que as carências são muitas. Portanto, sobre isso o anterior ministro, Adalberto Campos Fernandes, falou nessa possibilidade e na altura, em 2017, o bastonário dos médicos, Miguel Guimarães, disse ao público, e estou a citar, obrigar a um mau princípio em democracia, há cerca de 10 mil internos e sem eles o SNS morria. Os custos para a formação destes profissionais são um mito, também porque esta ideia é muitas vezes associada à reposição daquilo que o SNS deu aos profissionais, mas acha que na próxima legislatura podemos caminhar para o regresso destas vagas carenciadas? Eu penso que podemos e penso que devíamos, nós temos que encontrar uma solução. Portanto, nós não podemos continuar a não ter, portanto as pessoas não se podem deslocar todas para Lisboa para serem tratadas, é impossível. Nós temos que ter uma visão correta e temos que ter noção que há tratamentos e situações que necessitam de grandes recursos e que têm que ser centralizadas. Portanto, eu tenho que ter cirurgias, por exemplo, estava-me agora a lembrar, por exemplo, dos tumores do pâncreas, por exemplo, que necessitam de técnicas muito, muito diferenciadas e de, digamos, de muita experiência, e a experiência só se adquire com muitos casos, e não pode ser um cirurgião que opera de 3 em 3 meses um pâncreas consegue operar em condições e as pessoas merecem ser tratadas em condições e, portanto, há tipo de situações que têm que ser centralizadas. Há outras situações que têm que ser tratadas o mais próximo das pessoas. Eu não tenho, digamos, eu tenho o dever de não obrigar as pessoas para fazerem um tratamento, sei lá, de quimioterapia ou obrigá-las a terem 4 horas metidas num carro. Eu até lhe posso pôr um carro ótimo com ar-condicionado, mas a pessoa depois há certos tratamentos que a pessoa vem extremamente debilitada e depois metida num carro, de certeza
que a vou pôr em piores condições. E, portanto, nós temos que encontrar soluções. E o país, se quer ser uma democracia, a democracia também se vê por aí. É que a gente oferece coisas iguais a pessoas diferentes e a locais diferentes. E, portanto, temos que arranjar maneira de tratar de uma maneira diferente locais que não são atrativos para, digamos, nas regras que temos neste momento. Aqui em Beja esta questão aplica-se só aos médicos, não é? Vocês não têm dificuldade em contratar enfermeiros ou não têm tanta em contratar enfermeiros ou técnicos superiores de diagnóstico? Não. Até este momento nós temos tido uma relativa facilidade em conseguir tanto os enfermeiros como os outros técnicos. A questão tem-se posto com os médicos. Mas por isso depois cria a questão da discriminação no salário. Também se deveria pagar mais a um enfermeiro que vem de Lisboa para Beja, ou essa questão depois já não se coloca não havendo a necessidade ou esta defesa, como falava da intervenção. Isto é a lei da oferta e da procura. E portanto às vezes, é isso que eu estava a dizer, às vezes temos que tratar de maneira diferente quando queremos objetivos e temos objetivos para cumprir e portanto às vezes temos que diferenciar. Agora, se me disser assim, é justo que, por exemplo, uma das questões que se põe aqui muitas vezes com os profissionais é em relação aos contratos de prestação de serviço e aos médicos do quadro. Portanto, se nós formos fazer as contas, o preço hora dos contratos de prestação de serviço comparado com o médico do quadro são diferenças abissais. Portanto, muitas vezes confrontam, então eu vou fazer sacrifícios, vou fazer horas extraordinárias, até dizer, eu recebo nem metade do que o outro vem cá receber, ele quer faça ele. E portanto estas coisas são, muitas vezes somos confrontados com estas situações. Embora as contas às vezes não são bem feitas, porque um prestador de serviços adoece, fica sem vencimento, um prestador de serviços não tem de férias, portanto, não tem a proteção de um contrato. Não tem subsídio de férias, nem de Natal, não tem feriados, não tem formação. Pronto, as coisas as contas não são tão lineares como às vezes e tão simplistas como a gente as faz. Agora, o que é certo é que se formos ao preço hora, estão a trabalhar lado a lado pessoas com vencimentos muito diferentes no preço hora. Isso cria instabilidade e cria dificuldades. Consegue quantificar esta diferença? Dando, por exemplo, um exemplo. Não consigo quantificar mesmo, mas, por exemplo, quando se foi feita o valor hora para a legislação, o valor hora mais alto dos 42 euros de ser o valor mais alto do especialista, foi entrando em linha de conta com os médicos com exclusividade e o maior vencimento da função pública no valor hora. Nós temos médicos a ganhar 60 euros a hora, por exemplo. Médicos prestadores de serviços. Prestadores de serviço. Há bocado falávamos da questão da enfermagem. Existe aqui em Beja a Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico, que tem um curso de enfermagem. Uma medida para fixar médicos é criar uma faculdade de medicina em Beja? Eu acho que ela não é possível. Não tínhamos nem recursos portanto, nós, se olharmos para o Algarve, foi aberta em Faro uma escola, portanto uma escola especial, portanto no fundo para licenciados e que fazem depois a outra formação e o Algarve continua com dificuldade de profissionais, portanto não sei se essa é a solução e essa é uma solução, seria uma solução muitíssimo cara que não, penso que não seja. Houve já há uma série de anos alguém que teve que gostaria que isso acontecesse e que, portanto, se falou exatamente numa coisa como Faro, mas eu acho que isso é irrealista. Não? Se um diretor de serviço identificar a necessidade de contratar um médico e há a concordância do diretor clínico e lhe pedem para que ele seja contratado, o que é que acontece? Qual é o procedimento? Portanto, nós temos procedimentos diferentes. Portanto, nos contratos portanto, nós neste momento fazemos contratos individuais de trabalho, são CITs, é a maneira de contratação nos EPEs portanto, tem de ter sempre uma autorização superior. Nós fazemos um formulário, pomos as nossas justificações, temos que fazer uma análise custo-benefício, temos que justificar porque é que precisamos daquele profissional e
fazemos esse pedido de autorização. Mas aqui para um médico específico, não é? Quando identificam determinada pessoa. Sim, e faz o processo. Quando precisamos de prestadores de serviço para a urgência, digamos, o processo é similar, há um formulário que se tem que preencher e em que, portanto, depois é pedida a autorização superior para essas contratações. E é mais fácil contratar um prestador de serviços do que um médico para o quadro, neste caso? É mais fácil. Porquê? Porque o médico para o quadro portanto, vai aumentar o número de profissionais existentes na unidade. E como vai aumentar o número de profissionais da unidade, vai ter que ter autorização do Ministério das Finanças. E, portanto, aí leva mais tempo a conseguir-se as autorizações. Vocês têm autorizações pendentes no Ministério das Finanças? Nós temos autorizações pendentes para contratação de médicos reformados, que entretanto se reformaram e que manifestaram interesse em manter-se em atividade e que com horário reduzido, e foi pedida a autorização para o Ministério da Saúde, que depois tem que ir ao Ministério das Finanças, porque aumenta exatamente o número de profissionais, e uma das questões do Orçamento de Estado é que não se pode aumentar o número de recursos humanos. E há muito só tempo com autorizações especiais. Há muito tempo que fizeram essa... Não, há relativamente pouco tempo. 2 meses, para aí, 1 mês e tal. Normalmente quanto tempo é que demora esta autorização? Depende. Os reformados, a experiência que eu tenho, 2, 3 meses vêm. Quando são médicos mesmo para o quadro e médicos a tempo inteiro, geralmente leva mais tempo. Agora, os médicos, eu também não tenho experiência de fazer muitos pedidos de médicos, não tenho. Tive uma situação de uma anestesista, mas que entretanto ela desistiu e depois o processo. Mas porque demorou muito tempo ou por questões? Pois demorou algum tempo e ela desistiu e organizou a vida. Mas quanto é que é algum tempo? Só para quem não faz a mesma ideia. Meses. Pode chegar a um ano? Não, essa não chegou. A senhora desistiu antes, portanto não chegou a esse... Não sei, ao fim dos 6 meses acho que desistiu. Mas acha que se o processo tivesse sido mais rápido ela teria ficado e o hospital dela tinha hoje uma anestesista? Ela, portanto, era uma pessoa que tinha trabalhado em vários sítios, tinha vindo do estrangeiro, portanto tinha outros interesses noutros locais, e os anestesistas têm uma procura muito grande. Sim. Mas não parece ser tão difícil contratar outros profissionais de saúde que não os médicos. Em 2015 entre 2015 e meados deste ano, a substituição dos profissionais de saúde, mesmo que temporária, estava dependente da autorização, como estamos a falar, do Ministério da Saúde e das Finanças. Mas com o despacho de março, o Governo deu mais autonomia aos hospitais para contratar, sem terem que esperar pela autorização das Finanças, para substituir saídas definitivas ou temporárias por mais de 120 dias. Esta mudança não se aplica aos médicos porque estão sujeitos a um regime de contratação específico. Isto mudou alguma coisa na contratação dos profissionais? Mudou porque é mais ágil. Portanto, nós temos bolsas de recrutamento nas várias profissões de saúde e, portanto, recorremos à bolsa para a substituição. E, portanto, quando a substituição atinge o período que pode ser feita a substituição do profissional, é mais rápido e consegue-se fazer de uma maneira mais ágil. E isso tem vindo a acontecer e neste momento, portanto, quando entrou o PNT das 35 horas foram feitas contratações essas novas. Neste momento tivemos autorização também para novas em termos de enfermeiros, de assistentes operacionais e assistentes técnicos que estamos neste momento em curso, que está em curso. Esse concurso foi lançado a 5 de agosto através de um despacho conjunto entre o Ministério da Saúde e das Finanças, que autorizou uma contratação para todo o país de 1.424 profissionais. Nós tivemos 40. Abriram vagas para todos os pedidos que fez. Portanto, na altura, o PNT abrangeu várias carreiras. As carreiras
dos técnicos e do diagnóstico e terapêutico e dos técnicos superiores não está aqui abrangida nestas autorizações. Neste momento foi pedido um levantamento dessas carreiras, não sei o que é que vai acontecer, portanto, como lhe disse, as autorizações vieram para assistentes operacionais, para assistentes técnicos e para enfermeiros. E, portanto, estão em curso os procedimentos para contratar essas pessoas. E estes 40 profissionais são suficientes para as necessidades do hospital? Do hospital, da unidade local? Portanto, a gente quer-se sempre mais, isto é sempre a terrível questão. Agora, eu penso que este número já nos deixa confortáveis com a situação que temos, se conseguirmos fazer estas contratações todas e pronto, elas estão a decorrer, eu penso que nos deixa já numa situação confortável. Na região do Alentejo verifica-se que, não obstante a estagnação da disponibilidade de efetivos face à população, houve um aumento das horas de trabalho em cerca de 12%. Isto lê-se no relatório da Primavera de 2018, uma publicação do Observatório dos Sistemas de Saúde, que anualmente retrata o estado de saúde em Portugal. A dificuldade, agora voltamos para a questão da contratação de médicos, a dificuldade da contratação de médicos redunda num aumento do outsourcing. A minha pergunta era se o facto de o Hospital de Beja ter que recorrer à prestação de serviços a empresas privadas é um bom negócio para essas mesmas empresas prestadoras de serviços de saúde, neste caso. Nós aqui temos poucas empresas, portanto temos realmente contratos de prestação de serviços em nome individual, portanto ou em nome individual com o profissional mesmo, ou então com o profissional que tem uma empresa unipessoal. Não temos neste momento nenhuma empresa de prestação de serviços de recrutamento de profissionais para prestar. Estou a mentir. Penso eu que temos uma que nos presta serviços de obstetrícia há muitos anos, mas que é só um profissional que geralmente vem através da empresa. Portanto, aquelas empresas de recrutamento nós não temos recorrido porque tentamos sempre ter estabilidade nos profissionais, porque, por exemplo, a obstetrícia depende. Nós a fazer em urgência temos do quadro temos 2 profissionais, os outros todos são prestadores de serviço. Quantos é que são ao todo? São 15. Se não tivermos alguma estabilidade nas pessoas que vêm, hoje vem um que trabalha de uma maneira, amanhã vem outro que trabalha de outra maneira, era impossível ter um serviço, porque aqueles prestadores de serviço fazem urgência, fazem consultas, fazem cirurgias, portanto são prestadores, digamos, que são quase que funcionários internos, não estão cá às 40 horas ou às 35 horas de serviço. Mas estão menos horas? Estão menos, pronto, estão sobretudo na urgência e fazem períodos, por exemplo, fazem 8 horas de consulta por semana, fazem 6 de bloco, portanto têm períodos específicos e portanto há uma relação grande com os profissionais, com o próprio serviço, para que ele funcione como um todo. Aqui dava-me o caso da obstetrícia, em que há 15 profissionais e apenas 2 estão no quadro, os outros são prestadores de serviço. Isto sai mais barato ao Serviço Nacional de Saúde? Sai mais caro. Sai. Pelos valores que a gente paga, sai. Não. Agora, foi uma solução que se encontrou, foi a única que se encontrou. Portanto, isto é um histórico de muitos anos. Não foi de ontem, tem muitos anos, mas sai mais caro. Nós somos uma unidade muito cara em recursos humanos, nós gastamos muito dinheiro, nós gastamos em prestações de serviço, no global, 4,5 milhões de euros por ano. Aproximadamente, segundo o relatório de contas de 2017, vocês gastam mais ou menos 51 milhões em recursos humanos. Sendo que também 3 milhões são em horas extraordinárias, por isso há aqui uma grande fatia da falta de profissionais. É colmatada por horas extraordinárias.
esta decisão de ter prestadores de serviços em vez de contratos efetivos de trabalho é da administração ou é do governo? Não é da tutela? Não é nem da tutela nem nossa. É uma decisão de recurso. Mas estes profissionais que estão a prestar serviços não poderiam ser contratados? Não querem. Por exemplo, quando eu aqui cheguei, uma das coisas, portanto, nós tínhamos os colegas dos centros de saúde, esses 21 cubanos em contratos de prestação de serviços, e uma das coisas que eu tentei fazer foi converter em contratos individuais de trabalho, e explicar-lhes, chamei-os um a um, e explicar-lhes que eles não perdiam dinheiro, porque o 13º, o 14º, os atestados, os direitos que teriam pelo facto de terem um contrato, portanto a diferença seria pequena, e eu não consegui convencer nenhum deles, e chamei-os um, e portanto tentámos vivamente que eles acedessem a fazer. Depois, estes, por exemplo, os dos cuidados de saúde primários, são profissões que não trabalham em mais lado nenhum, trabalham ali mais nada. Os que nós temos aqui no hospital, portanto, são profissionais que muitos deles têm vínculo a outras instituições hospitalares e vêm fazer aqui complementos de horários, em vez de fazer horas extraordinárias lá, vêm cá fazer prestação de serviços, que façam só prestação de serviços aqui, não temos nenhum. Portanto, são tudo pessoas que estão noutros locais e que vêm cá fazer períodos de urgência. Uns só fazem urgências, outros e fazem urgências aqui em Évora, em Porto Alegre, no litoral e noutros sítios. Há pessoas que fazem urgências no Algarve e que vêm aqui. E como digo, há outros que têm vínculos a outros hospitais, o Hospital de Évora, a Portimão, a Faro, e que depois vêm aqui fazer períodos de urgência. Este ano no Hospital de Beja, a 18 de Abril, acontecia isto. Na especialidade de ortopedia havia 79 pessoas com consulta marcada e o tempo de espera era em média de 339 dias. Uma consulta realizava-se quase 11 meses depois de ter sido pedida. No entanto, havia ainda 1.837 pessoas a aguardar o agendamento dessa primeira consulta. Na especialidade de otorrino, havia 201 pessoas com consulta marcada que esperavam mais de 7 meses e 208 continuavam à espera. Na especialidade de urologia, 29 pessoas esperavam mais de 7 meses pela consulta e 203 continuavam à espera pela marcação. Todas essas situações ultrapassam os tempos máximos de resposta garantidos que foram definidos para todas as especialidades pelo Governo numa portaria publicada em maio de 2017. Para que é que serve esta portaria se ela não pode ser cumprida ou não é cumprida? Pronto, eu, em relação a isso, o que posso dizer é que, dados consultados hoje e referentes a fevereiro de 2019, nós somos a instituição que cumpre em maior percentagem dentro do nosso grupo, nós somos do grupo C, que tem o melhor cumprimento das primeiras consultas dentro dos tempos máximos de resposta garantida. Temos um problema, e um problema complicado, a nível da ortopedia. Não posso negar uma coisa dessas. Otorrino é um único especialista. Se vir, são poucos os casos. Portanto, tem 29, certo, não sei se me disse. Portanto, são poucos. Portanto, ele faz, digamos, o melhor. Otorrino 201, 29 para urologia. Urologia são 2 urologistas. Neste momento é um que o segundo urologista, o diretor de serviço, reformou-se, hoje foi o último dia de trabalho. Portanto, os próximos números que vir já são piores, de certeza absoluta, porque nós não conseguimos substituí-lo. Portanto, nós temos um problema que nós consideramos problema a nível da ortopedia. Tentámos... Quantos especialistas têm na ortopedia? Portanto, de ortopedistas temos 5. E seriam precisos, idealmente? Muitos mais. Não sei, para manter a urgência, para manter tudo, pelo menos uns 15. Triplo. Para manter tudo, porque temos prestação de serviços na urgência. O que eu ia dizer, portanto, aqui existe um problema grande. Primeiro, o que é que conseguimos? Nós temos, portanto, tentámos
há um protocolo com o Hospital da Misericórdia de Serpa e tentámos direcionar consultas de ortopedia para lá. O que é que acontecia? O hospital ainda não tinha o bloco cirúrgico a fazer, portanto eles faziam as consultas, mas devolviam-nos os doentes porque as cirurgias não podiam lá ser feitas. É lógico que estes profissionais não vão inscrever em lista de espera para cirurgia um doente que não observam. Portanto, o doente ia à Serpa, era observado, voltava para cá para ser observado para ir para a lista de espera de cirurgia. Portanto, acabámos por terminar este processo porque a ideia na altura foi que haveria muitos doentes que não necessitassem de cirurgia e que havia muitos doentes, portanto, mas nós temos uma população extremamente envelhecida e quando vêm realmente com necessidades de cuidados diferenciados. E, portanto, a nossa ideia seria que muitas delas, as consultas, ficavam resolvidas naquela altura, mas não foi isso que aconteceu, porque e isso terminou. Neste momento temos um projeto de recuperação da lista de espera até ao final do ano, com incentivos. Em que é que consiste? Portanto, uma remuneração diferenciada aos profissionais para eles fazerem a produção adicional às consultas. E, portanto, começámos agora no princípio do mês de agosto e pensamos que vamos melhorar a situação. Uma espécie de horas extraordinárias? Não, é um pagamento por consulta ao sábado com um valor superior àquilo que eles recebem habitualmente. E, portanto, esperamos que, digamos, até o final do ano consigamos recuperar a lista de espera. Mas isto ou depois se mantém, isto foi digamos, uma autorização especial, ou essa autorização se mantém, ou depois as coisas vão crescer novamente e vão situar. Nós temos a esperança que para o ano venham mais ortopedistas, portanto temos 2 ortopedistas que terminam o internato e que são de cá, um deles está a fazer o internato de cá, o outro está fora. A nossa esperança é que eles queiram cá ficar. Há também contacto com um outro colega que está a fazer internato noutro hospital e que nos veio falar que poderia querer vir para cá, vai ver as condições, vai ver o serviço. E, portanto, a gente está. Uma das apostas foi realmente fazer aquisições em termos de material para o serviço de ortopedia, para tornar mais atrativa, digamos, o trabalho e as condições de trabalho destes profissionais. Esperemos que consigamos resolver, e isso é realmente uma preocupação. A ortopedia é uma especialidade que nos deixa muito preocupados. Nos contratos de programa que celebram com o Governo, ao início de cada ano, a unidade é penalizada por estes incumprimentos. Porquê? Portanto, é penalizada porque, digamos, o contrato de programa tem a ver com o histórico. Nós tivemos um histórico, na ortopedia tivemos um histórico de recuperação de listas de espera nos últimos anos e, portanto, temos um histórico de produção muito, muito grande. E no momento em que a produção baixou, portanto, a contratualização é de acordo com o histórico, não é pondo as realidades existentes nas alturas. Pois, então tem em consideração a falta de profissionais, é visto como improdutivo. E depois, portanto, ou fazer, ou não cumprir ou não atingir os objetivos, portanto, há uma penalização, tem que se cumprir os objetivos a 95%, se for abaixo dos 95%, então vai tendo, conforme quanto maior for o incumprimento, maior é a penalização, mas abaixo dos 95% é penalização. Ao ser vista a falta de profissionais como um serviço improdutivo, isto depois é uma pescadinha de rabo na boca. Nós tentamos renegociar o contrato de programa quando as condições existentes se modificam. Algumas vezes conseguimos, outras vezes não conseguimos. A solução pode passar pela criação de cheques consulta, como já existe para as cirurgias. Isto porque o PSD, o CDS, a Aliança e a Iniciativa Liberal propõem isto nos seus programas para as próximas eleições. Quando o SNS não garante o acesso à primeira consulta de uma especialidade no tempo estabelecido, as pessoas possam escolher ser atendidas no privado ou no setor social. Pronto, vamos já ver.
o que nós pusemos na questão da ida às consultas ao Hospital de Serpa não era isso, mas é uma coisa parecida. E o que é certo é que não resolvemos o problema. Isso tem um custo muito elevado. Por outro lado, tem um custo o agente aposta, ou nós queremos um Serviço Nacional de Saúde e apostamos nele e criamos-lhe as condições, ou se fazemos outsourcing de muita coisa e do core, portanto o core de um hospital não é a alimentação, não é a limpeza, não é a roupa, e aí outsourcing a 100% se for necessário. Agora, se nós começarmos a fazer outsourcing do que é o core da instituição, há com certeza que a instituição morre. E, portanto, aqui são opções. Ou queremos um Serviço Nacional de Saúde que responda às necessidades da população e que, no fundo, seja igual no litoral e no interior, ou então não queremos um Serviço Nacional de Saúde e compramos fora tudo e depois sofremos, portanto, depois modifica-se as condições. Isso são opções, portanto, não são as minhas, mas são opções. Em maio, a entidade reguladora da saúde divulgou uma análise ao cumprimento dos tempos máximos de resposta garantidos no SNS para todo o país e percebeu que no primeiro semestre de 2018 quase 40% das primeiras consultas hospitalares e 18% das cirurgias nas unidades públicas ultrapassavam estes tempos considerados clinicamente aceitáveis. Ao não assegurar os tempos de espera, os tempos máximos de resposta garantidos, o Estado está a negar o direito de acesso das pessoas à saúde. Está a atrasar o acesso. Portanto, eu acho que todos nós devemos pautar por uma melhoria das condições de trabalho para que se consiga ter mais profissionais e maior resposta às necessidades da população. Aqui, o que é que aconteceu e porque é que estas coisas aconteceram? Os tempos de resposta diminuíram. Portanto, passaram dos 150 para os 120 dias. Isso tem em 2017. Isso depois tem consequências, não é? Portanto, quanto mais encurtarmos os tempos, mais, digamos, mais incumprimentos surgem. Agora, portanto, relativamente à nossa unidade, o que eu posso dizer é que nós somos pequeninos, mas mesmo assim ainda vamos conseguindo fazer as coisas dentro do tempo, com alguns problemas. Outras unidades, se calhar, o volume é muito maior e as condições são impossíveis de se conseguirem. Agora, o que é certo é que eu acho que, pelo menos a minha ótica, é que se queremos um Serviço Nacional de Saúde que, no fundo, dê resposta à população e que deu mostras que foi benéfico para a nossa democracia desde o 25 de Abril até esta altura e que melhorou as condições de saúde da população, porque não foram só as condições económicas que melhoraram, isso tem repercussão na saúde. Todos nós sabemos que o saneamento básico, que a habitação, as condições de habitação, a educação, tudo isso são fatores importantíssimos para que a saúde da população melhore, mas se não houver cuidados de saúde não temos a longevidade que conseguimos atingir. Somos dos países que temos uma longevidade grande e, por outro lado, se queremos que este Serviço Nacional de Saúde se mantenha, tem que se apostar nele e não pode ser retirando-lhe a nata e as coisas que dão lucro ou que dão possibilidades de serem compradas fora, porque nós sabemos perfeitamente que as cirurgias complicadas ninguém as quer, os transplantes ninguém os quer, as unidades de cuidados intensivos estão no público, a oncologia já vai começando a estar lá fora, mas chega a um certo tempo o seguro diz o plafond acabou e, portanto, a gente não pode ter no público aquilo que só aquilo que custa dinheiro e o privado vir buscar aquilo que dá lucro. Falando precisamente sobre o orçamento no contrato de programa de 2018 que a Unidade Local celebrou com o Ministério da Saúde,
foram atribuídos 80 milhões e 378 mil euros, correspondente ao valor per capita da população residente. Mas isso não é o valor total. Exato, ainda falta os 786 mil euros aproximadamente para a formação de internos. E na cláusula 3 deste contrato diz que a unidade se compromete, e estou a citar, a não acumular novas dívidas a fornecedores nem novos pagamentos em atraso de 2018, por reporte aos valores verificados no final de 2017, quando essas contas foram feitas, e também teria que pagar as dívidas em atraso. Isto é possível de cumprir? Não. Não é. Porquê? O orçamento não é compatível com os gastos e com as despesas que vocês têm? Não é. Portanto, nós, depois das somas todas, não temos 81 milhões, mas temos 84 milhões e temos 84, quase 85 milhões de euros. E os nossos custos vão aos 91, 92 milhões por ano. Portanto, é impossível todos os anos. Mesmo no orçamento, quando é feito, o orçamento é feito logo com EBITDA negativo e com acumular de dívidas, é completamente impossível. Sobretudo este ano, as coisas ainda são mais difíceis por uma razão, é assim, o orçamento teve um corte de cerca de 1 milhão de euros, relativamente ao ano anterior, e esse 1 milhão de euros teve a ver com a população, com a diminuição da população, mas nós, em termos de custo de horas extraordinárias, com a reposição dos valores antes da Troika, com as novas contratações, com o PNT das 35 horas, temos uma previsão de um custo de 1,5 milhão a mais de recursos humanos. Portanto, retiram-nos 1 milhão e dão-nos um custo fixo de 1,5 milhão. Portanto, isto não são contas possíveis de ser acertadas e não são possíveis de ser feitas. Portanto, todos os anos há reforço de capital, e tem havido, já houve este ano algum reforço, agora esperemos que no final do ano haja mais uma espécie de orçamento retificativo. Sim. Não é bem são um reforço para pagamento de dívida em atraso. Acha que é justo que a remuneração aos hospitais seja calculada tendo em conta o número de residentes? Ou seja, que seja esse o único modelo? Não é esse é o modelo das ULS. Sim, exatamente. O modelo das ULS, porque o único modelo aqui no Hospital de Beja. Nos outros o modelo não é esse. Portanto, o modelo da ULS é uma fórmula complicada, tem a ver com a população, tem a ver com a carga de doença, tem a ver com o histórico, é uma fórmula que tem vários itens que chega depois a este valor. O que é certo é que estes valores têm vindo a diminuir, começaram-se com valores de capita mais altos, eles têm vindo a diminuir ao longo dos anos, e o que é certo é que é totalmente diferente ter uma ULS de Matosinhos, em que está tudo concentrado e tudo, do que ter uma ULS em que nós temos 9,5% da área do país, com a população dispersa, com quilómetros a fazer, com centros de saúde a distar 100 e tal quilómetros da sede, em que se tem que levar o material, os profissionais, pronto, muita coisa que vai aumentar os custos. Ineficiência há, com certeza. Nós lutamos com ela, tentamos diminuir as ineficiências e evitar os gastos excessivos. Portanto, foram feitas várias alterações, portanto, a centralização nas deslocações, portanto, o tentar com a frota interna, em vez de pagar quilómetros aos profissionais, levar os profissionais nos carros da instituição para tentar rentabilizar percursos e diminuir custos, têm sido feitas, relativamente a horas extraordinárias, tentar rentabilizar os períodos normais de trabalho, recorrendo o mínimo possível a horas extraordinárias. Pronto, há uma série de coisas que têm sido feitas para se tentar, diminuir custos, mas é impossível. Isso é uma fórmula completamente impossível de se conseguir, e que
preocupa, quem é que está e quem assume responsabilidades pessoais sobre estas situações, porque estes lugares assume-se muita responsabilidade que às vezes pode custar muito caro, pessoalmente. O Conselho de Administração costuma pedir ao Ministério um reforço do orçamento. Vale a pena pedi-lo? Vamos já ver, os reforços existem. O reforço no bolo anual. Temos obrigatoriedade, eu na minha opinião, e temos-lo feito, embora todas as nossas contas estão online com a ACSS, portanto o Ministério e todos os elementos sabem quanto é que a gente gastou, quanto é que a gente tem para gastar, o que é que a gente está a fazer quase que ao minuto, mas os alertas são feitos habitualmente e portanto nós teremos que, e temos na minha opinião a obrigação de solicitar à tutela as orientações quando as coisas chegam a situações gravosas e que não se conseguem resolver os problemas. E portanto daí a única coisa que posso dizer que tem tido todo o apoio e neste momento a senhora Ministra portanto, já se deslocou aqui não sei quantas vezes para no fundo fazer um ponto de situação da situação da unidade. Não há cativações no Serviço Nacional de Saúde. As únicas cativações que existem no Ministério da Saúde são cativações em áreas administrativas que não são associadas ao SNS e são cativações como existem em todos os ministérios. No dia em que anunciou que nos primeiros 3 meses do ano o país teve um excedente orçamental de 0,4%, o Ministro das Finanças, Mário Centeno, dizia isto aos jornalistas. Queria-lhe pedir para explicar o que são estas cativações e como é que acontecem no Hospital de Beja, se é que acontecem ou se é que aconteceram. Vamos lá ver, é assim, eu dizer que temos cativações não temos, portanto cativações são a nível do investimento, né? O que eu posso dizer é que, portanto, os investimentos que nós temos em curso e que temos são alvo de candidaturas ao Portugal 2020 e algumas delas autorizadas. Das que fizemos, pronto, fazemos sempre mais do que aquelas que são depois aprovadas. E nestas candidaturas, depois temos todo um processo burocrático para o desenvolver. O que é certo é que nós temos os procedimentos em ordem, nós não conseguimos pôr no terreno. Cativação, dizer, como eu me lembro na sub-região de saúde, lembro-me, pronto, isto já há muitos anos, em que no princípio do ano havia X do orçamento que estava cativado e ninguém podia ali mexer. Neste momento não noto isso em termos dos investimentos, nós vamos desenvolvendo. Agora, se me disser assim, portanto vocês têm que pedir autorização para investimento, portanto vai à CSS, vai não sei o quê, vai ao Ministério do Orçamento, ao Ministério das Finanças, no Direção-Geral do Orçamento, e demora muito tempo. Se calhar demora. Né? Mas não é propriamente uma cativação oficialmente. Demora tempo a chegar à autorização, mas até hoje nós ainda não tivemos nenhuma situação que eu tivesse o concurso para adjudicar e eu não tivesse a autorização. Portanto, se calhar as coisas levam tempo, mas a gente também leva tempo a desenvolvê-las cá. Em junho, estava há bocado a falar dos projetos de financiamento. O Hospital de Beja garantiu o financiamento através de fundos comunitários para a compra do equipamento de ressonância magnética, custa cerca de 1 milhão de euros e deve estar em funcionamento em 2021. Em abril começou a ser instalado o novo equipamento de TAC, que custou 1.233.000 euros, com o apoio do Alentejo 2020 e do FEDER. A qualificação da extensão de saúde de Messejana, que faz parte do Centro de Saúde de Aljustrel, foi cofinanciada também pelo FEDER, pelo Portugal 2020 e Alentejo 2020. Se não fossem os fundos europeus, havia investimento público na saúde em Portugal? O investimento seria muito menor. Nós temos algumas coisas que fizemos com fundos próprios,
por exemplo, estou-me a lembrar a requalificação da unidade de citotóxicos de preparação de medicamentos para a quimioterapia, que foi, portanto, nós candidatámos-la, aquilo no fundo, candidatámos-la como equipamento, e não é propriamente equipamento, no fundo é um revestimento especial para criar as pressões negativas, para garantir as condições para evitar as contaminações bacteriológicas, e portanto aquilo não foi financiado, e nós avançámos e fizemos com fundos próprios. Por exemplo, na unidade de cuidados intensivos, outra das coisas que eu me lembro também, mudámos ar-condicionados, mudámos camas, mudámos chão, porque pronto, as coisas ao longo dos anos vão se degradando, e foi também fundos próprios. Sei lá, a obstetrícia, comprámos um ecógrafo também, porque o outro já não estava em condições, também com fundos próprios. Mas nunca seria um investimento, nunca haveria possibilidades de gastar 1.200.000 euros a remodelar o serviço de imagiologia, isso era completamente, nunca haveria 1 milhão de euros. Portanto, se temos um orçamento, como ele estava a dizer, que começa em 81 milhões, vai aos 84, mas não podia de maneira nenhuma tirar 1 milhão com o grau de, digamos, com as despesas que fixas e com as que nós temos. Em julho, disse à agência Lusa que no ano 2018 a unidade requisitou as entidades privadas convencionadas com quem o Estado tem contratos, quando não é capaz de garantir ou não tem valências para garantir determinados exames, mais de 2.000 exames de ressonância magnética, que custaram um total de 384.250 euros, e no primeiro semestre deste ano foram requisitados mais 675 exames de ressonância que custaram cerca de 195 mil euros. Ou seja, só num ano e meio já foi gasto metade do valor, 579 mais de 579 mil euros, que seria necessário para pagar um equipamento novo de Mas a ressonância não é só equipamento. É assim, a ressonância implica o equipamento, implica recursos humanos. O que é muito caro são os recursos humanos. Portanto, e aí também, eu não sei aquele financiamento o comunitário é só para equipamento, é para pôr o equipamento. Depois a seguir tem que se pôr os técnicos que façam, os médicos que façam os relatórios, portanto, digamos, ter um equipamento de ressonância não quer dizer que esse dinheiro deixe de se gastar. Portanto, o haver uma ressonância implica que, em termos de recursos humanos, se aumente o quadro de pessoal com técnicos especiais nessa área que nós não temos, e depois que também a parte médica, por causa dos relatórios. Portanto, digamos, é um grande avanço porque, digamos, temos o exame cá, haverá possibilidade dos clínicos discutirem entre uns e outros e chegarem a um melhor diagnóstico e no fundo, vamos lá ver, o exame é feito, se eu pedir uma ressonância, aquele técnico faz aquela ressonância, se eu tiver aqui o médico ao lado diz, mas vê-me lá mais isto ou vê-me lá mais aquilo, e portanto poderá haver, digamos, diálogo e melhoria da qualidade dos exames mais, digamos, com melhores acuidade de diagnóstico, ou melhor possibilidade de diagnóstico dos utentes. E isso é uma melhoria, e é uma grande melhoria para as pessoas, porque evitamos que as pessoas se desloquem e que tenham que fazer muitos quilómetros para fazer os exames. Portanto, é um progredir na qualidade dos cuidados que prestamos à população. Mas têm custos, e portanto esses custos não vão desaparecer todos pelo facto de termos cá o equipamento. Agora, o problema estava, por exemplo, falando agora da questão da TAC, nós tínhamos uma TAC que variava muito, que obrigava a ter que ir comprar exames fora, e que, por outro lado,
também não dava os resultados que a gente esperava dela, porque era um equipamento muito antigo. Neste momento, ao substituirmos o aparelho para já é mais rápido a fazer os exames, portanto consegue-se fazer o maior número de exames com os mesmos técnicos, e por outro lado conseguimos ter as respostas no momento imediato, e isso leva realmente a uma melhoria dos cuidados. Falando agora dos cuidados de saúde primários, nos 13 centros de saúde de Beja, que integram a unidade local, há contratos de prestação de serviços com os médicos cubanos, como falava, contratados já há vários anos, face à falta de médicos de família na região. E a unidade de cuidados continuados, de saúde personalizados, de cuidados de saúde personalizados de Serpa, apenas um dos 8 médicos tem menos de 57 anos. 4 destes médicos têm uma lista de utentes com mais de 2.500 pessoas acima dos... Unidades ponderadas. Exatamente. Unidades mas que já são acima das unidades ponderadas permitidas por lei. E na unidade de saúde familiar de Beja, dos 9 médicos, 4 têm mais de 60 anos, um deles tem 69 anos. Nos programas eleitorais do PS, Bloco de Esquerda e CDU, naquilo que agora constitui a maioria parlamentar, propõe-se o alargamento das ofertas das especialidades nos centros de saúde, pediatria, ginecologia e medicina dentária, entre outras, são especialidades unânimes. Face à dificuldade que há em contratar profissionais médicos para o Serviço Nacional de Saúde, é possível que, neste caso para os centros de saúde de Beja, é possível que em 4 anos os centros de saúde que gere passem a ter estas especialidades. Estas propostas são credíveis? Há aqui 2 coisas diferentes. Uma delas são os médicos de família. Nós temos vários internos em formação, e esperamos que eles cá queiram ficar e que consigamos melhorar e dar alguma resposta à saída de profissionais. Como eu lhe estava a dizer, portanto, a situação que aí tem de Serpa não é já, infelizmente para mim, a verdade, porque Serpa saíram 2 colegas no início do mês de agosto, portanto terminaram funções a 31 de julho, e portanto entrou um só, que foi um dos internos que acabou a especialidade, que foi para lá. Portanto, temos lá uma outra situação de uma profissional com uma doença prolongada, e tínhamos tido a saída de outra em, não sei se é março, se é abril. Portanto, é um centro de saúde que neste momento está com carências. Como eu lhe estava a dizer, vamos trazer um profissional que está em Mértola, que tem uma lista de utentes mais pequena e que vai completar o horário. Vamos trazer de outro centro de saúde que tem outros 2 profissionais em, portanto, 4 tardes por semana, e portanto vamos mais ou menos tentar ali comatar aquelas falhas. Agora é uma realidade. Nós temos nos cuidados de saúde primários centros de saúde com todos os profissionais com mais de 60 anos, e portanto quando se reformarem as coisas começam a correr mal. Portanto, neste momento estamos numa fase de tratar bem os cubanos, ver se eles não se vão embora. Estamos a tentar cativar os internos que aqui estão, e portanto, como lhe disse, as vagas, portanto tínhamos aberto 18 neste concurso, dessas 18 só ficaram 2 ocupadas, portanto infelizmente. Também, portanto, tínhamos uma profissional que estava mobilizada no litoral alentejano, e fomos lá buscar, ela era nossa. E portanto fomos lá buscá-la, e no fundo é uma situação que tenho que dizer que é muito preocupante, porque atendendo ao escalão etário dos profissionais, os próximos 3, 4 anos as saídas vão ser muitas, e mesmo os internos que estão, mesmo que queiram ficar, não vão conseguir comatar estas falhas. Agora tentaremos por todos os lados ver se conseguimos cativar pessoas de outros locais,
Agora, a situação da carência de médicos de família é no país, só o Norte é que não tem carência. E, portanto, neste momento, o Algarve tem conseguido cativar estes últimos anos muitas pessoas e tem uma situação muito melhor. Pode ser que agora sejamos nós a seguir a ter essa oportunidade de ir buscar os que se formam noutros sítios e que não têm lugar. Mas os que formam, Lisboa, portanto, que é um dos locais que forma mais, portanto, ocupa-os todos. O Norte forma muitos, há muitos lugares portanto, que não consegue, mas depois vão para o centro, vão para Lisboa e não têm desistido, mais do que isso. Havendo esta carência, é credível acreditar que na próxima legislatura pode haver um crescimento de outras especialidades? Mas outras especialidades não têm a ver com os cuidados, não tem nada a ver com os médicos de medicina geral familiar. Portanto, os médicos dentistas, portanto, é um projeto que, desde que haja condições financeiras para o pôr no terreno, não acredito que haja dificuldade, porque conseguem-se. Pôr pediatras nos centros de saúde, eu não acredito nos tempos mais próximos, porque nos hospitais eles não chegam, portanto, desviá-los dos hospitais, vamos já ver, é assim, eu posso ter um pediatra, em vez de fazer a consulta no hospital, ir fazer a consulta ao centro de saúde. Se isso é mais rentável ou não, isso é uma coisa que na altura, porque se eu tiver muitas crianças e ela, em vez de estar a fazer aqui a consulta no hospital, for fazer a consulta ali no centro de saúde ou no centro de saúde certo, acho que isso também não é a diferença. Agora, pôr pediatras a tempo inteiro nos hospitais, nos centros de saúde, não vou conseguir. Pôr obstetras a tempo inteiro nos centros de saúde, não vou conseguir. Portanto, isto aqui se calhar será bom, um seguimento mais especializado, mas se até hoje os médicos de família conseguiram fazer esse seguimento, porque é que eu teria que fazer um seguimento? Agora, se me perguntar assim, pôr psiquiatras nos centros de saúde, ter consultas de psiquiatria junto da população, junto das realidades, acho que sim, acho que isso é uma aposta que tem que ser feita. Até mesmo as consultas de medicina interna, que os médicos tenham conhecimento das realidades, das dificuldades que quem está longe de responder à população. Acho que sim. Apostar na telemedicina, apostar na formação e utilizar até estas consultas para a formação dos profissionais que estão mais distantes dos hospitais. Eu acho que isso são apostas que vão dar lucros e que vão dar melhoria dos cuidados. Relativamente aos pediatras e obstetras, isto é uma opinião pessoal. O Ministro das Finanças não tem dúvidas que o SNS está melhor. Ele disse em junho, numa entrevista ao jornal das 8 da TVI, e estou a citar: eu tenho a certeza de uma coisa, o Serviço Nacional de Saúde hoje é melhor do que era em 2015, não tenho nenhuma dúvida sobre isso. É assim. Vamos lá ver, o que é que eu posso dizer de 2015 para cá? A realidade que a gente sentia. Em 2015 havia, digamos, os portugueses e os profissionais aceitaram muito, digamos, os cortes e aceitaram, digamos, o problema grave que o país vivia em termos financeiros. E, portanto, aceitaram reduções de vencimento, aceitaram coisas que, se a gente analisasse, dizia que não iam aceitar. Mas aceitaram. Portanto, houve um desinvestimento na saúde muitíssimo grande naquela altura. Neste momento, eu acho que esse investimento não consegue recuperar aquilo que era necessário investir, mas recuperou alguma coisa, recuperou as condições das pessoas, dos trabalhadores que lá estão neste momento e que neste momento têm os seus vencimentos repostos. Por outro lado, aumentou os recursos, há mais funcionários, porque se fizermos as contas com reformas, portanto, houve número efetivo de pessoas, mas depois, se fizermos as contas ao número de horas,
se passarmos das 40 para as 35, não temos muito mais horas de trabalho, temos maior número de profissionais, horas de trabalho se calhar que não teremos. As horas de trabalho não teremos muito mais. Agora, começou-se a investir em substituições, digamos, em equipamento, e portanto, se calhar poderá-se dizer que estamos melhores. Se calhar, se formos falar todos uns com os outros, a gente queria mais. Mas isso, eu acho que é próprio da condição humana. Quando vemos as coisas a melhorar, vamos sempre sendo mais exigentes. Quanto mais coisas nos dão, mais a gente vai tentando exigir e vai dizendo que precisávamos mais disto e mais daquilo. Esta foi mais uma entrevista do Apenas Fumaça, um programa Fumaça onde se fala sobre a cidade com quem quer falar sobre ela. Obrigada, Conceição Margalha. Esta entrevista foi preparada por mim, Margarida David Cardoso, pelo Pedro Miguel Santos, que também fez a edição, e pelo Bernardo Afonso, que fez a edição de som e as fotografias. A Joana Batista fez a edição de vídeo. Fazem ainda parte da equipa Fumaça Ana Freitas, Frederico Raposo, Mota Fés, Ricardo Esteves Ribeiro, Sofia Rocha e Tomás Pinho. A música é dos Lutz Fever. Podes ouvir mais episódios sobre os temas que estamos a cobrir a propósito das eleições legislativas de outubro em fumaca.pt, no YouTube, Spotify e na tua aplicação de podcasts. Se queres ajudar a fazer com que o Fumaça seja financiado por quem nos ouve, vê e lê, vai a fumaca.pt/contribuir. Até já.